Oi, meu nome é Leonardo, você está escutando São Paulo Isolada. Eu sou um estudante do mundo, vamos por assim se dizer, que hoje eu moro em São Paulo, mas já mudei e vivi em outros lugares. Do Butantã, eu, Leonardo, com óculos de grau fortíssimos, de tanto ler e tanto pensar os futuros para os assentamentos rurais, que é o que eu pesquiso, e principalmente os caminhos e os futuros da museologia do turismo, com uma camiseta estampada verde, uma calça jeans e um tênis, e estou aqui para contar um pouquinho para vocês do que é esse isolamento nos dias atuais. Eu moro em São Paulo faz 2 anos. E eu vim para cá para fazer o mestrado na USP mesmo, né? Eu entrei aqui em 2019. Eu consegui uma das bolsas mais difíceis que está sendo agora, que é a Bolsa FAPESP. E aí eu consigo essa bolsa no começo de 2019. E com essa bolsa vem um monte de planos, né? Porque a Bolsa FAPESP permite que a gente vá para campo, vá conversar com as pessoas que a gente trabalha. E no começo de 2019 eu estava com essas perspectivas, né? De conseguir finalizar a minha pesquisa e continuar ela, talvez até pensando no doutorado já em Portugal. Só que quando a gente começa a ver as primeiras ondas de pandemia, a gente começa a ver que isso não ia ser mais possível. Não ia ser possível porque eu trabalho com assentados do Pontal do Paranapanema, né, que é a segunda região mais pobre do estado de São Paulo, que fica a oeste do estado, perto de Mato Grosso do Sul, Paraná. E eu não podia mais ver essa comunidade, né? Primeiro porque é uma comunidade idosa, então não ia ser possível me deslocar para lá. E segundo que eu não ia conseguir fazer o que eu tinha planejado no mestrado, que era realmente aproveitar essa bolsa, esse incentivo público para aprimorar a pesquisa. Então é um pouco frustrante nesse sentido, né? Felizmente eu não perdi nenhum parente para a pandemia, mas eu acho que o que mais me afetou assim foi nesse sentido da pesquisa, porque a gente tinha o objetivo de traçar novos olhares e a pandemia vem e faz a gente repensar todo esse método, todos esses objetivos e como a gente vai fazer um serviço que é tão social, que é tão história oral, de conversar com as pessoas, agora tão distante dessas pessoas, né? E tendo em vista também que as pessoas que eu trabalho, elas não têm acesso ao celular, né? Elas até têm acesso ao celular, mas ter acesso não significa que você sabe utilizar essas ferramentas, né? E aí vem sendo um desafio cada vez maior. E isso acaba reverberando em outras coisas, né? Porque a frustração de você não conseguir fazer seu trabalho acadêmico acaba impactando na sua vida pessoal, porque isso acaba reverberando em uns problemas psicológicos, de você se sentir sozinho, de você sentir que às vezes aquilo que você está fazendo já não faz tanto sentido, né? Eu até brinco, né? Que se não fosse pela bolsa do mestrado da FAPESP, provavelmente já teria terminado o mestrado sem ter acabado ele mesmo, né? Eu teria desistido dele. Porque em vários momentos a gente se questiona se aquilo que a gente está fazendo realmente é algo válido num momento tão difícil que tem sido a pandemia em si. Me fala um pouco mais sobre o seu projeto e como que está sendo dar continuidade no momento de pandemia. Eu trabalho, desde a graduação, eu trabalho com os assentados de Rosana, né, que é um município que fica ao oeste do estado de São Paulo, no extremo oeste. E Rosana é um município que sofreu muito com a reforma agrária, sofreu muito com a grilagem de terras, que é a ocupação irregular de terras, que é um processo que desde a lei de terras de 1900 e alguns quebrados, a gente já tem uma questão de regularização fundiária desses espaços, né, de um espaço que não é desses proprietários latifundiários e que principalmente esse espaço é do governo e já foi feita uma licitação por isso, uma legislação para isso. Então eu trabalho com essas pessoas que não são de Rosana, por assim dizer, né, eu procuro entender quem são esses sujeitos desses movimentos, quem são essas pessoas que saíram talvez do Nordeste, vieram para São Paulo em busca de um lote, de um local para plantar, para viver, para colher e para resistir. Quando eu estava na Unesp, né, em 2014, eu começo então... Que curso mesmo? Eu fazia turismo. Uhum. Fiz turismo, sou formado em turismo na Unesp. E aí, lá em 2014, eu converso com a minha professora, né, que é a professora Rosângela, que até hoje caminha comigo, sobre essas possibilidades de trabalhar turismo e cultura, que eu sempre fui apaixonado. Sempre gostei muito de trabalhar turismo e cultura. E ela trabalhava com turismo rural, aí ela me leva para os assentamentos do município. Só que a gente aqui de São Paulo, aqui, a gente dessa região, a gente tem uma imagem muito pejorativa do que são os assentamentos. Grande parte disso criado pela mídia, né? A mídia sempre mostrou que as ocupações são sangrentas, que aquelas pessoas estão ali, elas são vagabundas, ou porque elas não querem trabalhar, elas só querem as coisas do governo.
E quando eu pisei as minhas botas nos assentamentos, foi a imagem que eu tinha. E foi uma imagem que foi completamente destroçada em pedaços. Que ela é irreal, ela não existe, é uma imagem criada e não tem nada a ver com a realidade desses espaços. Por isso eu começo então a fazer um inventário do patrimônio material e imaterial dessas pessoas por meio da história oral. E aí eu entrevisto 27 pessoas dos 4 assentamentos. E em meio dessas entrevistas a gente descobre que eles têm um potencial e um patrimônio material e imaterial incrível, cheio de histórias, de traços, interseccionalidades dentro disso. E aí a gente suscita a criação de um museu do assentado. E hoje no mestrado, então, a gente busca entender quais são os futuros para esse patrimônio, né? Como que a comunidade entende o museu, ou gostaria que esse museu fosse, né? Hoje, por conta dessa dificuldade de estar lá no campo com elas, né? Eu só consegui fazer um campo em 2019, eu venho fazendo algumas metodologias online. Então, eu mando algumas fotos dos nossos acervos que a gente tem do museu para elas via WhatsApp. Pergunto para elas que tipo de memórias esses objetos te traz, se elas já tiveram esses objetos e o que ela lembra. E elas me contam suas histórias. Quando a gente não faz isso, a gente manda alguns vídeos sobre alguns museus muito relevantes no Brasil. No Brasil, quando a gente fala de museologia social, né, que é o que eu trabalho, museus que trabalham, por exemplo, o território, como o Museu das Emoções, no Rio de Janeiro, o Museu Ocan Krenak, também, que é aqui do estado de São Paulo, que é um museu indígena, e tantas outras experiências museológicas do Brasil, a gente mostra para essa comunidade, porque hoje em dia a gente tem uma ideia de museu que essa ideia é muito europeia, né, do que é o museu, né? Que o museu é um espaço de obras de arte, chiques, finas, e que talvez o nosso pão invernizado não entraria dentro desse espaço, né? Então, quando a gente envia esses vídeos para essas assentadas, é para que elas tenham uma legitimidade na escolha. A partir desses outros exemplos, possam escolher com legitimação aquilo que elas querem para o museu delas, né? Que elas não fiquem só pensando, que é o que a gente mais pensa, que o museu é aquele que o Estado cuida e que o Estado toma conta e ninguém mexe, e que o acervo que está ali ele é sacralizado, né? A Mona Lisa. Só que isso é uma espécie de acervo, né? A gente tem outros tipos e modos de expor e de estar ali naquele espaço, né? Uhum. E como você tem pensado na questão dessa memória e desses museus em relação à pandemia, em criar essas memórias agora, assim, com eles, ou integrar isso no seu projeto? Você tem pensado ou você tem refletido sobre? Acho que a pandemia, e tratando de uma comunidade que a gente fala que é uma comunidade pobre, querendo ou não, ela só veio mais para reacender essa diferença social que a gente tem dentro desses espaços que já são tão segregados, né? Rosana, por exemplo, ela tem um grande problema, por exemplo, de escoamento de produção, né? O município mais próximo de Rosana é Presidente Prudente, que está pelo menos a quase 200 quilômetros da cidade. Então, como a gente faz para escoar essa produção do meio rural para essas localidades? O que fazia boa parte desses assentamentos, então, ter uma fonte de lucratividade era a produção agrícola voltada para a escola, né? Mas agora com a pandemia a gente já não tem mais a merenda escolar, então isso reduz. Era o turismo, pela vinda de turistas nesses territórios, e muitas vezes algumas parcerias que elas faziam com outras organizações. Então a pandemia ela acaba afetando financeiramente essas famílias, que é um primeiro ponto, mas não é o único. E um segundo é uma questão mesmo de solidão. É claro que eu vou falar mais uma vez que talvez a saúde é um dos pontos relevantes, mas nos assentamentos, por conta desse distanciamento social que já é geográfico, né? Mas esse isolamento não foi criado só pela pandemia, né? A sociedade já isolou essas pessoas. A pandemia só deixou isso em voga, só mostrou que essas pessoas estão isoladas, né? Mas elas sempre estiveram. O museu, ele trabalha muito a história antiga, mas ela também trabalha uma história do tempo presente. O museu sempre é um espaço de diálogo, né? É um espaço que sempre esteve aberto, de segunda a sexta, seja aqui na capital, né? Em São Paulo, que a gente tem mais de 150 instituições museais, só na capital. E se os museus não retratam esse tempo, e principalmente retratar esse tempo estando nesse tempo, né? Porque a gente não precisa passar esse tempo para começar a falar sobre ele. A gente tem que mostrar isso agora, né? Tanto que eu sempre penso que os museus eles não são só espaços de guardar o passado, mas de transformar o presente também, né? Eles ajudam na construção desse presente. Então, quando eu mando para essas assentadas, para elas lembrarem, talvez, de alguma memória dos objetos antigos que elas tiveram,
ou para elas pensarem como elas projetam o futuro museu, não é só tentar escapar dessa realidade que traz para elas toda hora notícias de quebra da economia ou que alguém perdeu algum parente e tal. É talvez tentar projetar um futuro e trazer uma esperança dentro disso, né? Então, o museu ele ajuda sim a guardar o passado, mas ele ajuda a projetar o futuro e amenizar as condições e as tribulações do presente também. Memória, né? Porque sem ela a gente repete os mesmos erros. E não é à toa que a gente está onde a gente está agora. Sobre a pandemia, como que ela te impactou e está te impactando? E como que você acha que você vai sair depois, nesse pós-pandemia? O que a pandemia despertou de mudança em você? Eu acho que no começo da pandemia, principalmente, porque como estava comentando para vocês, eu moro aqui em São Paulo faz 2 anos e quando começou a pandemia, eu realmente fiquei estritamente isolado. Eu não saía para nenhum lugar, eu não morava nessa casa onde eu estou hoje, morava numa outra casa e a gente não saía, né? Eu morava eu e mais 2 meninos, a gente não saía porque a gente tinha medo, né? E por ter esse medo também, eu acho que eu fiquei 1 ano e pouco sem visitar minha família em Joanópolis, né? Que é a minha cidade. Mas é engraçado, né? Porque a pandemia ela afeta os territórios de diferentes formas. Minha cidade tem 12 mil habitantes, já teve época da gente ter, por exemplo, mais de 100 casos ativos, assim. Uma cidade pequena, isso é muita coisa, Muitas vezes no interior elas entendem que o vírus não é tão letal, assim, sabe? E que não é necessário se afastar, não é necessário se isolar. E aí, tanto que eu até brincava com a minha mãe, que era muito mais fácil eu estar protegido do Covid aqui em São Paulo do que lá em Joanópolis, porque no interior as pessoas elas estão muito mais acostumadas a sair, né, e ver os amigos no fim de semana, não que a gente não tenha, né, mas elas estão muito mais acostumadas a fazer bom dia para todo mundo na cidade, a cumprimentar todo mundo, porque elas conhecem todo mundo, né, imagina. A minha avó teve 10 filhos, metade da cidade de Joanópolis é meu parente. Então, como que você sai na rua e não cumprimenta? Como você sai na rua e não dá mão para alguém? Né? Isso pra gente seria até ser sem educação. Então, hoje, né, a gente está aqui às vésperas de junho, eu posso me dizer que tenho essa estrutura de conseguir ficar em casa. Mas a minha bolsa acaba em agosto, sabe? E aí, como que a gente vai trabalhar com isso, sabe? E o que vai ser os próximos capítulos dessa jornada? Porque a gente vê agora uma terceira onda surgindo, uma terceira onda iminente, e que a gente não vê mais essa possibilidade de melhora, né? A gente teve os protestos agora no último sábado, que eu não fui por uma escolha também de saúde, mas adoraria estar lá, né? E principalmente não por uma questão só política, né? Mas uma questão de esperança, sabe? Porque hora que a gente vê que os dados estão baixando, a gente fica feliz e já começa a projetar que daqui 2 meses a gente já vai estar revendo nossos amigos, vai estar fazendo as nossas pesquisas, vai estar conseguindo um bom emprego. E aí logo a gente vê uma notícia que não tem vacina suficiente, desacelerou e a gente vai ter que fazer lockdown de novo, sabe? Eu acho que esse momento de pandemia agora, ele não traz esperança. E é uma esperança que já talvez esteja um pouco cansada. Eu acho que no começo a gente não tinha esperança, mas a gente acreditava que não ia durar 3, 4 meses. E agora a gente já não... Além de não ter esperança, eu acho que a gente desacredita, sabe? Desacredita que a gente vai ter vacina, desacredita que o governo vai fazer alguma coisa. Eu acho que a gente já tá chegando, sei lá, próximo ao fim do ano já. A gente tá no meio dele, mas próximo ao fim. A gente vai reviver o mesmo Natal, com as pessoas tentando se organizar, estar juntos e não podendo, algumas indo, e aí a gente está num boom de novo em janeiro. Mas até quando, né? Quantos mais 1000 mortos a gente vai precisar para a gente entender que não é brincadeira, sabe? Ou a gente vai precisar perder alguém da nossa família para a gente entender que isso não é brincadeira. Como que você vê essa volta, esse Brasil pós-pandemia? Você acha que as pessoas vão mudar? Eu queria ser, talvez, ingênuo de dizer que as pessoas vão mudar. Eu comento isso muito no turismo, por exemplo. O turismo fica falando, porque o turismo pós-pandemia, a nova normalidade, de volta ao normal, mas que normal é esse? A gente pode chamar isso de normal? E que retorno é esse, se a gente ainda nem saiu da segunda onda? Ficar pensando num cenário pós-pandêmico, eu acho ele muito importante.
Mas eu queria realmente entender e talvez projetar que as pessoas elas realmente saíram melhor desse período, sabe? E é interessante, né? Porque, sei lá, eu tenho 24 anos, né? E eu nunca vi uma pandemia tão forte, ou nenhum evento, talvez, no Brasil que fosse tão devastador, assim, né? A gente teve a da H1N1, que também pôs medo, mas não teve nenhum décimo dessa intensidade que a gente está tendo hoje. E aí por isso que eu falo que eu queria muito acreditar que não só após a H1N1, mas após o Covid, as pessoas teriam um pouco mais de empatia. Empatia pelo próximo, empatia pelo que as pessoas vivem. Mas a gente, infelizmente, está vendo isso todo dia, que as pessoas não têm essa empatia, sabe? A gente vê todo dia notícias ou comentários das pessoas, às vezes, até negligenciando a existência de um vírus ou negligenciando a quantidade de mortes que a gente tem. Talvez fosse interessante que a sociedade, não só enquanto Brasil, mas enquanto mundo, a gente pudesse visualizar que isso realmente mudou o ser humano. Mas eu não acho que mudou, infelizmente. Alguns poucos eleitos eu acredito que sim. Né? Algum ciclo que mais critica as coisas, né? Não criticar por criticar, mas critica no sentido de aprimorar a sua visão de mundo sobre aquilo. Talvez a gente vai ver alguma transformação. A gente vai ver pessoas tendo mais cuidados quando saem na rua, com álcool em gel, com máscara, mesmo depois da pandemia. Mas isso são hábitos muito pequenos, eu ainda penso, perto de um contexto tão grande que a gente precisaria mudar, sabe? Mudar o jeito que a gente pensa, né? No começo da pandemia a gente viu, por exemplo, né, algumas cidades tendo retorno de alguns animais, tendo retorno de algumas aves, né? A natureza tomando conta do que é dela. E aí a gente surgiu uma pequena esperança até que o homem fosse realmente entender o seu espaço e o perigo que ele coloca à natureza, né? Mas isso a gente não vem vendo mais, sabe? Gostaria talvez de ser mais otimista nesse cenário, mas eu fico pensando, né? Se a gente já tá com 450 mil mortes e a gente não conseguiu pensar que a gente precisa mudar talvez os nossos hábitos de consumo, a maneira que a gente encara a sociedade, a política, mas considerando que a pandemia só fez a desigualdade social mais se assentar e mais ficar visível, não acho que a gente vai ter essa mudança tão rápida e tão visível assim em curto período de tempo. É difícil. Leonardo, você pensa sobre a morte? É interessante essa pergunta. Eu acho que eu penso de uma forma muito romântica, talvez, sobre a morte. Mas eu acho que eu penso de uma maneira muito mais de descanso, sabe? Que assim, é claro, a gente tem esse corpo carnal que as pessoas visualizam e é o que a gente utiliza para construir, chegar e fazer coisas. Mas eu acho que esses momentos, e o momento da morte, na realidade, ele é um momento muito mais pessoal seu, enquanto plano de vida, que você talvez já cumpriu as suas coisas ou não. Mas é um momento, talvez, não de evoluir, mas de uma passagem, sabe? E que muitas vezes as pessoas que aqui ficam não entendem isso. Na verdade, a morte faz a gente valorizar muito mais a vida. E não ter medo da morte, ou não entender que ela está próxima da gente, faz a gente, às vezes, perder a noção do que é vida. É igual aquelas músicas clássicas que a gente tem de saber rir, mas também saber aproveitar a tristeza. Quando a gente entende que as coisas elas são ilimitadas e que a gente pode viver intensamente algumas coisas ou alguns sentimentos, a gente acaba não sabendo mais aproveitar esses sentimentos, sabe? E eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, né? Talvez quando você descobre que algum amigo tá com Covid, no caso dos meus avós, que eu até estava comentando no começo, e aí passa um filme na nossa mente, né? Quando você era criança, que você saía para andar a cavalo com ele, né? No caso do interior, e aí você passa a valorizar muito mais essa pessoa. Mas a questão da morte, eu acho que ela nunca teve tão mais presente na nossa vida do que antes, né? Antigamente eram os velhos que morriam, agora estão indo os jovens, estão indo as crianças. E cada vez mais ela está próxima da gente. Falando dessa sua mudança, você mudou no meio da pandemia? Na realidade, quando eu mudei para São Paulo, né, eu vim morar nessa casa, e aí eu mudei para casa de uns amigos, e quando eu mudo para São Paulo, eu me sinto muito solitário. Acho que vir para São Paulo já é um passo muito difícil, porque você não tem essa questão de familiaridade com o espaço e com as pessoas.
E a partir do momento que você também não tem a vivência cultural que a cidade te permite, já fica isso pior ainda, né? Porque é isso que é São Paulo, essa vivência cultural com outras pessoas, com outras coisas. Mas quando eu vim pra cá era essa questão de amizade, de viver essa vida cultural, de viver um mestrado. E a pandemia acaba cerceando tudo isso. E aí, por sorte, eu estava numa casa onde a gente se dava bem e a gente podia, com conforto e com contato, se isolar juntos, assim, né? E aos poucos, os meninos trabalhavam na época, né? Mas eles foram fazendo home office, e aí ficou só nós 3 mesmo. A gente vem mudando muito essa questão de como a gente está vivendo a pandemia, né? A gente está tentando viver um novo normal dentro de um contexto de não normalidade, né? E a gente está pedindo para as pessoas retornarem ao trabalho e tentando retornar à nossa vida, mas o nosso cenário não está muito diferente do começo do ano passado. Só que as pessoas deixaram de acreditar mesmo. Se cansaram, né? Se cansaram, né? Eu acho que elas vão e voltam sempre dentro de um mesmo espectro. Tem flexibilização, depois não tem flexibilização, volta e volta, enfim. E aí você não consegue mais em quem acreditar, né? E quem acreditar é o principal problema dessa pandemia, né? A gente sempre fala, né? Dentro da academia a gente tem a questão de acreditar no método científico, de acreditar numa validação desse conteúdo e tal. E quando a gente fala de população geral que não lê os artigos científicos e tal, elas vão acreditar em quem? No governo. E aí, se você não tem uma informação prestada de uma maneira embasada em método científico, embasada em discurso científico, se ele não é o principal órgão que faz isso, como que a gente espera que essas pessoas acreditem nas coisas que estão postas ali nas redes sociais? Eu acho que esse foi o principal também, o principal desafio das pessoas que comunicam, né, para grandes pessoas. É desmentir o governo. E isso é tão bizarro, você ter que desmentir o governo, sabe? Você ter que provar que o governo está errado, e você provar que a cloroquina não salva vidas, e você provar que a vacina salva vidas, e que tu não vai virar um jacaré. Sabe? É igual você ensinar que 1 mais 1 é 2, e ter que provar que 1 mais 1 é 2, e por métodos científicos, e enfim. Isso eu acho que foi o mais complicado. Até nos próprios assentamentos, né, que a gente estava falando no começo. Eu ouvi discurso de pessoas falando, mas eu não vou me vacinar, porque essa vacina veio da China. Porque surgiu muito rápido essa vacina e tal. Uma população que muitas vezes não tem instrução e que o único modo de conseguir informação é por meio da televisão, é por meio do discurso de WhatsApp, esse tipo de informação ela é muito mais nociva. E destruir esses conceitos que são tão tácitos para essas pessoas que consideram que essas informações são realmente verdadeiras é um dos principais desafios que a gente tem. E eu não sei se a gente vai conseguir transformar isso tão cedo. Mostrar que o governo mente e que a ciência é verdadeira. Que parece tão visível pra gente, mas não é pra todo mundo. Falando dessa questão acadêmica e também dessa casa, você tem conversado, porque são todos estudantes, certo? Nós temos, a maioria parte deles são estudantes, né, daqui da USP, né? A casa ela tem 7 quartos, na realidade, mas agora somente 5 estão com pessoas, né? Vocês têm conversado sobre a pandemia? A gente conversa muito, e eu acho que a gente tem diferentes visões sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem dois alunos aqui da USP que têm condições bem baixas, assim, de se manter em São Paulo, né? Então, eles recebem bolsa, recebem auxílios do governo. E eu acho que a gente tem que pensar também como que essa pandemia impacta os modos viventes, né? Tipo, a USP fechou, né? E aí essas pessoas que se alimentavam na USP não conseguem, por exemplo, se alimentar mais, né? Porque elas têm bolsa de alimento, mas elas têm que vir até a USP para pegar uma marmita, mas e se elas moram na Zona Leste, né? Como que elas se deslocam lá da Zona Leste para cá só para pegar uma marmita? E era o que às vezes ela precisava para se alimentar naquele momento. A pandemia ela afeta de diversas formas, né? De você não poder rever seus amigos, de você não ter fontes de renda, de alimentação. E a gente vem tentando contornar, né? Como a gente é uma casa grande, né? Então toda sexta-feira a gente se reúne aqui na varanda, uma varanda bem grande, aberta e de ar fresco que a gente tem, pra gente conversar, beber, jogar algum jogo e tentar muito mais abstrair essas questões, né? Eu acho que pensar na pandemia é relevante, mas não pensar nela também com consciência tem sido muito melhor, né? Eu costumo ouvir alguns podcasts, né? E aí tem um específico, que é o Foro de Teresina, só que, sei lá, faz umas 3 semanas que eu parei de ouvir, porque não é um problema do foro, eu não acho que seja um problema do foro, mas é um problema do governo mesmo, né? A
A gente está sempre, semana após semana, discutindo os mesmos assuntos e isso vai minando a gente, sabe? E aí se você fica só ouvindo essas coisas e às vezes você não abstrai essa coisa, você deixa de acreditar, né? Que a gente tem que entender até onde a gente consegue transformar e até onde a gente não consegue transformar. Durante a pandemia, eu comecei a auxiliar os assentados de Rosana a fazer o seu cadastro da vacina, porque muitos deles não têm acesso à internet. Continuo fazendo a minha pesquisa, continuo conversando com essas mulheres e homens dos assentamentos que às vezes estão solitários em seus lotes por conta da pandemia. Então eu tento mudar essa realidade, conscientizar as pessoas que eu consigo, mudar as realidades que eu posso, mas eu não posso mudar tudo. Mas talvez se cada um começar a fazer uma pequena coisa, uma pequena parte desse trabalho de formiguinha que a gente sempre fala, talvez a gente consiga pensar num cenário pandêmico muito melhor, assim, sabe? E que passe rápido, pelo menos. Agora, se a gente também pensar que isso não existe, que a gente pode sair na balada, e que a gente pode encher a Peixoto Gomide e achar que tá tudo bem, e que a gente pode voltar para os nossos lares como se nada tivesse acontecido, também isso não vai ser nada benéfico, e pelo contrário, vai ser muito maléfico, né? Então, dentro dos nossos pequenos cenários, tentemos mudar algo, tentemos contribuir para que isso acabe, e contribuir. Talvez que a gente não consiga contribuir com isso acabe, mas que isso seja muito mais suavizado. Seja pra gente, pros nossos amigos, ou nos projetos que a gente desenvolve. E na vida acadêmica, assim, quais são os impactos que você vê na vida acadêmica, tanto pessoalmente falando, quanto observando talvez os seus colegas ou as pessoas mesmo que moram aqui? Eu acho que a pandemia trouxe uma exaustão, mais uma vez, para o meio acadêmico. Eu acho que, principalmente quando a gente estava no começo, cheio de lives, cheio de conteúdo, e professores publicando, e a live não sei da onde, do IEB, e a live da Unesp, da USP, enfim. Isso causou uma certa exaustão na gente. Porque às vezes a gente achava que tudo era importante, que a gente tinha que participar de todas as lives, que a gente tinha que ver todos os conteúdos. Mas uma outra coisa também que eu observei, principalmente no começo, é que talvez foi uma inserção prematura das pessoas no mundo digital. Eu falo isso muito pelos meus professores da USP, né? Porque muitos deles não tinham tanta facilidade com mexer no meio digital, fazer slide, gravar a aula, enviar documento. E aí, da noite para o dia, eles foram obrigados a continuar seus afazeres acadêmicos dentro de um modelo que eles não foram instruídos. E que por mais que a gente fale que hoje o mundo está conectado e que as pessoas têm acesso à informação, isso, mais uma vez, não significa que elas saibam utilizar. E aí eu vi professores muito se esforçando para realmente conseguir dar uma qualidade de aula que ele dava fisicamente, e não conseguindo e se sentindo frustrado por isso. E por outro lado, eu via também alunos que não tinham esse acesso, essa facilidade de mexer, tendo que ser obrigados a aceitar esse, entre aspas, mais uma vez, novo normal. Então o mundo acadêmico, ele se transformou muito com isso. Por um lado é muito positivo, por exemplo, a gente está muito acostumado a ler coisas e às vezes não criar uma imagem do que é essa pessoa, né, de quem a gente está lendo. E a pandemia, por conta desses dezenas de lives, a gente agora pode só digitar o nome do autor e a gente pode ver uma live dele falando sobre determinado tema, que às vezes pode até ser aquilo que você estava lendo. Então, né, você coloca um rosto ao texto escrito. Mas, por outro lado, faz a gente se sentir muito improdutivo em alguns cenários, né? Não porque a gente não produz, mas porque toda hora parece que a gente precisa produzir mais e mais, né? Quando a gente está fazendo as coisas na faculdade, a gente consegue ir para a aula, acabou a aula, a gente sabe que é o tempo de você voltar para sua casa, você se organizar para fazer outra coisa. Agora a pandemia rompeu com essa estrutura de horários, rompeu com essa estrutura de ficar em casa e ter que produzir, mesmo que seja um sábado, mesmo que seja um domingo, porque as aulas hoje em dia elas são marcadas à tarde, são marcadas à noite, as lives hoje em dia elas são marcadas a todo horário. Só que o ser humano, ele é um ser que precisa se relacionar, né? Ele precisa trocar figurinhas, ele precisa sentir que aquilo que ele faz é útil em algum nível, alguma escala. A gente precisa muito da validação do outro ainda, né? E aí quando você vê que o meio acadêmico está todo online agora, numa estrutura onde as pessoas não dialogam, elas mandam textos e nesses textos eles são intercruzados com outras mensagens, não tem uma construção semântica dentro daquilo. E aí isso se perde, né? E por outro lado, se a gente começa a analisar que antes a gente já via num processo muito grande de transformar aulas em EAD, de escravizar, né, o neoescravismo aos professores que gravam aulas e ficam
sei lá, milhares de anos sendo reproduzidas aquelas aulas, né? A gente já vem vivendo uma desvalorização da profissão do professor universitário, né? No começo da pandemia a gente viu inúmeras e inúmeras notícias de professores que foram mandados embora, de professores que tiveram suas aulas reproduzidas e hoje nem fazem mais parte da instituição. Então a pandemia só acelerou isso, né? E é complicado, né? Porque a gente vem sempre discutindo o que é o modelo de ensino e como a gente ensina e como a gente aprende. E a pandemia veio sem nenhum critério, né? A gente não pensou, não se preparou para entrar no modelo online e no modelo tão virtual, tão rápido, sabe? Os estudos estão saindo agora, mas a gente já está 1 ano e meio nisso. Então, como a gente consegue entender quais são as implicações de o aluno estar só dentro de casa? Quais são as implicações de você não ter interações com outros pesquisadores para aquilo que você está pesquisando, né? Isso eu falo no campo universitário, né? Se a gente for trazer isso ainda para o ensino fundamental e ensino básico, as implicações são tão imagináveis que não é nem meu local de fala aqui de discutir, né? Mas como que você trabalha coordenação fina com crianças do ensino fundamental 1, em casa, onde os pais têm jornadas de home office, às vezes nem estão trabalhando em casa, né? A pandemia ela veio para mudar essa estrutura de ensino. E o problema é que ela veio para mudar de uma maneira muito radical, né? E que nem os professores, nem os pais, e principalmente nem o governo, estavam preparados para isso. Como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Bom, como durante esse nosso bate-papo eu já disse, eu acho que o governo federal a gente não precisa nem dizer, né? Eu acho que a gente não tem nem palavras dentro do nosso tão vasto português para narrar o quão ineficiente tem sido esse combate à pandemia no nível federal, né? Quando a gente transborda isso para o governo do estado, eu acho que, principalmente depois que o governador Dória, né, desamarrou das traças bolsonaristas e qualquer outro adjetivo que você queira colocar para isso, a gente veio uma leve retomada, né? A gente viu um confronto que foi muito positivo no começo, né? A gente viu, por exemplo, o lockdown aqui em São Paulo, a luta pela vacina, né? O financiamento do Instituto Butantan, uma valorização da ciência nesse primeiro momento, um lockdown realmente rígido no interior e na capital. Isso foi muito positivo, né? Isso foi muito positivo no começo. Mas a partir do momento também que a gente vê uma pressão política muito grande do próprio comerciário e de algumas bases do governo do Dória aqui, ele começa a afrouxar algumas medidas, né? E tanto que hoje a gente vê isso. Se impõe-se algumas coisas, mas a gente vê que não é nem metade daquilo que realmente seria necessário para a gente combater esse vírus de uma forma eficaz. A gente tem medidas restritivas que te impedem de andar na rua das 9 da manhã das 9 da noite até as 5 da manhã. Assim. A gente sabe que não é tão eficaz quanto você realmente fazer talvez 3 semanas de lockdown e conseguir barrar esse vírus da maneira mais efetiva. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê medidas e mais medidas sendo implementadas que às vezes a própria população já não entende mais que medida está valendo, né? Eu acho que na fase emergencial dele foi muito difícil entender isso, né? Porque era quinta-feira a gente não podia sair na rua a tal horário, tal comércio não abria. Na outra já tinha outra coisa. E isso vai impactando muito, né? Como a população percebe e sabe que regras vai se seguir ou não, né? A gente está né, como eu vinha falando, a gente está num dos estados mais ricos. Isso facilita muito a gente conseguir, talvez, ter um incentivo público grande para isso, né? Talvez até um auxílio emergencial do estado de São Paulo que até agora não saiu e que tem dinheiro para isso e poderia implementar isso, já que se quer tanto combater o governo federal e se quer tanto mostrar uma oposição, porque não faz realmente uma oposição digna, uma oposição realmente verdadeira. Mas isso acaba confundindo muito também como as pessoas vão interpretando a pandemia, né? E aí vai deixando meio polarizado a situação, né? A galera vai lá e acha que tá aberto, depois não tá aberto. E o comerciário também se desgasta, né? Hora eu posso abrir, hora eu não posso. Mas e o funcionário?
E aí, se a gente não tem um Estado que pensa que as políticas públicas elas têm que ser sistêmicas, que não adianta você apagar o fogo, mas não apagar a origem, né? Você está apagando só a chama, você está apagando só um foco de incêndio. Você não pensa que você tem que montar um plano para você apagar o incêndio todo, você não vai resolver o assunto. Você só vai, na realidade, estar trazendo soluções muito paliativas para a questão. E não vai conseguir resolver. E você vai desgastar a população vai começar a não acreditar mais em tudo que é posto, não acredita mais na medida do governo e tal. E que bom que a gente consegue ficar em casa nesse momento. Que bom que a gente pode ficar em casa, a gente tem esse direito de ficar em casa. Mas para essas pessoas que estão lá fora e correm esse risco, é que o governo deveria mais fazer. Que o governo deveria mais recorrer com auxílio, com leitos, com políticas públicas eficazes. E que não só fiquem focando no tamanho da chama, mas em apagá-la. E o que você quer para o futuro do Brasil e para o seu futuro? Olha, para o futuro do Brasil, eu queria que a gente voltasse à quinta economia, que já foi algum dia. Nem que para isso a gente tenha que derrubar o presidente. Mas que seja também, né, um futuro principalmente que seja sustentável, né? Não adianta muito a gente querer ser a quinta economia ou querer que a vida melhore sem que a gente não diminua a pobreza, não diminua a desigualdade social e não diminua essa dificuldade que a gente vem vendo ultimamente, que é essa diferenciação que a gente tem entre pobres e ricos, né? A gente tem que diminuir essa régua. É engraçado, né, que a gente vem discutindo tanto o acesso à informação e vem discutindo tanto a escolarização das pessoas e a gente vê tanto um pensamento retrógrado hoje em dia, né? Bom, sou LGBT, né, então a gente discute muitas questões LGBTs em alguns núcleos muito específicos e quando a gente vê que a gente avançou tanto em algumas questões e pra gente já é assunto passado, questão de adoção, questão de casamento, de violência, né, LGBT, enfim. E aí a gente vê um governo que regride tudo isso e que faz a gente pensar que... Será que realmente a gente progrediu? Acredito que sim. De um nível maior, a gente progrediu muito nas leis, né? As leis que a gente tem, elas não vão ser retiradas assim tão fáceis. Mas o que eu penso muito é que a gente, enquanto massa crítica pensante, que muitas vezes até vê os dois lados da moeda, né? Lê sobre a mídia da direita, lê sobre a mídia da esquerda, e que consegue ver esses dois nuances, é claro que muitas vezes a gente discorda de um lado mais do que outro, mas que a gente consegue ver essas mudanças, a gente precisa entender que a mudança ela aconteceu muito mais nas nossas bolhas. E que se a gente continuar pensando só dentro das nossas bolhas, a gente não vai mudar esse Brasil, a gente não vai ter um futuro melhor. Então, o que eu penso para o futuro é que talvez a gente tenha que explodir nossas bolhas. Deixar de dialogar só com os nossos pares. Porque as pessoas que pensam o oposto do que a gente pensa também só dialogam com pessoas que pensam do jeito que elas pensam. Que o Brasil, então, estoure a sua bolha no futuro. Já para mim, eu penso que estou pensando aí num possível doutorado daqui a alguns anos, talvez no próximo ano já, quem sabe. E principalmente sair dessa pandemia com saúde, com integridade física e mental, principalmente, né? Que a gente consiga colocar as nossas pecinhas dentro da caixa de uma maneira muito, muito saudável. E aí, pronto para ver o que esse cenário vai trazer, né? Porque né, o turismo agora também é um dos setores que mais foi afetado, né, com a pandemia, e que é um setor que vai demorar muito para se reerguer, principalmente para recuperar essas perdas. E aí eu fico até nessa dualidade, né? Se eu continuo na academia e vou para o doutorado, ou se eu já me jogo no turismo e vou pensar políticas públicas no turismo e tal. Mas para o futuro eu espero que seja um futuro bem menos conturbado e que a gente não fique tanto pensando se a próxima notícia ou aquele plantão da Rede Globo vai ser com a entrada de algum repórter dizendo que a gente tem que derrubar o presidente de novo, né? Eu espero que seja um futuro muito mais confortável nesses quesitos, né? Sem vírus, sem fascismo, sem machismo, sem nenhum tipo de governo que exacerbe o seu poder constitucional, e que a gente possa realmente projetar um futuro, né? Então que a gente consiga realmente ter uma estabilidade no presente para que a gente projete um futuro muito mais longínquo, por assim dizer.
podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Se você quiser participar do projeto ou conheça alguém que possa se interessar, preencha o Google Forms que está no nosso Instagram e no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha aberta no Catarse também. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.